olhamos para esses textos, principalmente para o texto de Josué, e quando a gente lê também a primeira carta de João, né, o capítulo 1, lá, capítulo 2, aliás, quando a gente escuta ali João falando para os jovens serem fortes, né, muitas vezes a gente não presta muita atenção no contexto que esses textos estão escritos, e a gente também não para pensar o contexto em que aquelas pessoas viviam quando esses textos chegaram até elas. Não é? Porque há uma regra na interpretação da Bíblia, uma regra da hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação da Bíblia, que diz que um texto ele tem que ser interpretado dentro do seu contexto, dentro do contexto em que ele foi escrito, o contexto imediato, do contexto também histórico, gramatical. A gente tem que olhar o que estava acontecendo. E quando a gente lê aqui o texto de Mateus, o primeiro texto que nós lemos, o que está acontecendo ali? Jesus, ele está sendo preso. Aquilo ali aconteceu na quinta-feira. Jesus havia acabado de orar no jardim do Getsêmani, ali no Jardim das Oliveiras. Ele vem andando com os discípulos e a polícia do templo chega para prender Jesus. E quando acontecem ali alguns diálogos, né, Pedro vai falar de uma forma, Lucas vai falar de outra, mas acontecem ali os diálogos, Jesus é levado preso e os discípulos fogem. Quando nós lemos o texto de Josué, capítulo 1, verso 7, que nós lemos por último, né, sede forte e corajoso, a gente também precisa pensar no que estava acontecendo. O que aconteceu ali? Moisés, no comecinho do capítulo, Deus olha para Josué e fala assim: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Ninguém viu Moisés morrer. Pelo menos ninguém humano viu Moisés morrer. Porque lá em Judas diz que Satanás contendeu com Miguel pelo corpo de Moisés. Mas não tinha, Josué não estava perto de Moisés, Caleb não estava perto de Moisés, não tinha ninguém ali perto de Moisés quando Moisés morreu. E Deus oculta o corpo de Moisés, justamente para que os israelitas não transformassem Moisés em um ídolo. Mas Moisés morre, e agora o povo está ali parado, e Deus chega para Josué e fala: Josué, Moisés está morto. Então para pensar, aquele povo andou 40 anos no deserto, saiu do Egito, conduzido por Moisés, foi liberto do Egito por Moisés, anda 40 anos no deserto, e agora que eles estão do lado do Rio Jordão, é só atravessar o Rio Jordão e eles já vão entrar na terra prometida, Moisés morre. Moisés morre e Deus olha para Josué e fala: Josué, Moisés morreu. Agora Josué, levanta, toma esse povo, atravessa o Jordão, toma esse povo e tome posse da terra que eu prometi dar a vocês e aos vossos pais, porque toda a terra onde você tocar a planta dos seus pés será sua. Então somente, Josué, seja forte e corajoso, não te desanimes, não aparte da sua boca o livro, o que está escrito no livro, a palavra da lei. Seja forte, seja corajoso. Deus vai repetir isso para Josué. Então é nesse contexto que Josué é colocado como líder. Colocado como líder de um povo difícil, colocado como líder de um povo que teria que entrar em uma terra que eles não conheciam. Por quê? Porque quem conhecia a terra já havia morrido há muito tempo. Eles passaram 400 anos no Egito. Então as pessoas que moraram ali, Jacó, Rúben, Simeão, né, Azer, todos os filhos ali de Jacó, todos estavam mortos. Então ninguém conhecia a terra. E é óbvio que aquela terra não ficou vazia. Invasão de terra já acontece há muito tempo, irmãos. Então quando o povo vai para o Egito, aquela terra é invadida. Ela é invadida por 17 povos. A Bíblia fala para a gente, os gigazeus, ferezeus, bem ali no começo ali, Jericó, né? Então a gente tem ali 17 povos ocupando aquela terra. Josué precisa atravessar o Jordão com o povo, primeiro problema, atravessar o Jordão com o povo e guerrear para conquistar a terra.
Deus não fala para Josué, Josué, entra na terra e vai estar tudo arrumadinho para você. Não, a terra é boa, ela mana leite e mel, mas tem gente lá. E Josué não tinha um exército. Josué tinha 2,5 tribos, que tinha alguns homens que sabiam lutar, mas que já tinham feito um acordo com Moisés de não atravessarem o Jordão. A herança deles seria do lado de cá do Jordão, então eles não tinham por que atravessar. Então Josué não tinha ninguém para lutar, mas ele precisava lutar. E é nesse contexto desesperador que Deus chega para Josué e fala: Moisés morreu, seja forte e corajoso. É como se Deus chegasse para mim, ou chegasse para você hoje, e dissesse para a gente, olha, para qualquer um de nós, olha, a empresa que você trabalha faliu, e eles não vão pagar ninguém, não tem dinheiro para pagar ninguém, fecharam as portas, sumiram, todos sumiram, fizeram como a Avestruz Master fez há algum tempo, todos sumiram, levaram o dinheiro. Agora, seja forte, seja corajoso. Você era um profissional daquela empresa, então entra no ramo que aquela empresa trabalhava, monta a sua empresa e conquista o seu mercado. Só que entra no ramo, conquista o mercado, atue na mesma área, mas você não tem dinheiro, você não tem o local físico, você não tem clientes, você não tem nada. Era isso que Josué estava enfrentando. Eu estou contextualizando para os irmãos entenderem a situação. É como se Deus chegasse para Rosilene e dissesse para Rosilene: ó, Rose, a marmoraria vai fechar, as pedras, tudo está aqui, o estoque, ferramenta, tudo está aqui, vai ficar aqui, você não pode pegar nada. E você vai mudar lá para Guapó, e lá em Guapó você vai abrir uma outra marmoraria, vai começar a captar cliente lá, vai começar a trabalhar lá. Mas você vai para lá sem nenhuma ferramenta, sem dinheiro, sem estoque, sem nada. Era isso que Josué iria enfrentar. E por isso Deus chega para Josué e fala: seja forte e seja corajoso. Porque gente fraca não vai fazer isso. E gente medrosa, covarde, também não. E eu quero compartilhar com a igreja hoje um tema em cima desse texto aqui, que eu coloquei, é justamente: seja forte, não fuja nos momentos difíceis. Seja forte e não fuja nos momentos difíceis. Irmãos, nós precisamos ser fortes e algumas vezes nós aparentemente somos confundidos, como tem aí um meme, né, com o Hulk. Às vezes a luta que vem, você olha e fala: não, errado, mandaram para o sujeito errado, não era para mim. Mas isso aqui era para outro cara, muito mais forte do que eu. Mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que levantar a cabeça, encarar e ver o que vai acontecer. A verdade é que, como já disse Cassimiro de Abreu, a vida não é para os covardes. E como disse Gonçalves Dias, a vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Então a vida não é para quem é medroso ou para quem é covarde, ou para quem não consegue buscar força. Não é. Você nunca vai encontrar um homem, uma mulher, que tenha obtido vitória e vai conversar com ele algum tempo, ou com ela algum tempo, e vai descobrir que ali estava alguém covarde, alguém fraco. Por isso eu sempre falo, quando eu estou conversando com algum irmão, e principalmente com algum irmão que está pensando em casar, eu sempre digo assim: olha, nós somos chamados, nós homens, somos chamados para sermos sacerdotes do lar, nós somos chamados para sermos fortes, para sermos os provedores, mas nós não conseguiríamos fazer nada disso se as nossas esposas, as nossas mulheres não fossem fortes. Uma mulher forte muda a história da vida de um homem. Uma mulher covarde, fraca,
destrói a vida de um homem. Porque lá no fundo, irmãos, muchachos, né? Nós só amadurecemos lá para os 50. A gente demora muito, as mulheres não. Você vai encontrar uma menina de 15, 16 anos que está muito mais madura do que a maioria dos homens de 30. As mulheres amadurecem muito mais rápido. E porque elas amadurecem mais rápido, elas têm uma visão diferente do que está acontecendo. E quando muitas vezes nós esquecemos de 1 Coríntios 10, 12, né? Não vigiamos e caímos, são as nossas esposas que nos levantam. Nós devemos a elas. E eu quero pensar nisso nessa noite com você. Primeiro, eu quero te dizer que nós precisamos ter coragem. E nós precisamos ter coragem para não escolhermos o caminho mais fácil. Sabe, a maioria dos casamentos acaba porque se escolhe o caminho mais fácil. É mais fácil separar do que tentar resolver uma crise. É mais fácil separar do que se colocar no lugar do outro, ter compaixão com o outro. É mais fácil se separar do que vestir uma capa de humildade e deixar a soberba de lado. Nós precisamos ter coragem, precisamos orar para que Deus nos dê coragem para não escolhermos o caminho mais fácil. Eu disse aqui há algum tempo, há alguns dias, sobre um texto que está lá em Jeremias 29:10. Lá em Jeremias 29:10, a Bíblia diz que Deus está falando através do profeta Jeremias, e ele diz assim: Babilônia, 70 anos estão determinados para você. Mas quem está indo preso, escravo, é Israel, não é a Babilônia. Mas Deus dá um prazo para a Babilônia. Por quê? Porque aquele prazo que Deus está marcando na história da Babilônia, ele serviria para que a Babilônia se convertesse. Deus tira o povo lá de Israel, tira o povo do reino de Judá e leva o povo como escravo para a Babilônia. Para quê? Para que a Babilônia tivesse a oportunidade de conhecer Deus através da vida do povo de Israel. Não é à toa que o rei Nabucodonosor converte, não é à toa que Ciro, que Dario glorificam o nome de Deus através da vida de Daniel, depois lá na frente através da vida de Neemias, de Esdras. Porque Deus está dando a oportunidade para aquele povo idólatra e pagão se converter através da vida do povo de Israel. Sabe por que nós precisamos ter coragem para não escolhermos o caminho mais fácil? Porque Deus está te colocando lá na sua empresa, lá no seu emprego, lá na sua faculdade, lá na sua sala de aula. Deus está te colocando lá para que aqueles ímpios que estão lá tenham a oportunidade de olharem para você e enxergarem a luz de Deus na sua vida. E enxergando a luz de Deus na sua vida, se convertam. O problema é que muitas vezes nós, crentes, somos colocados por Deus em um lugar e a gente, rápido, a gente olha e fala: não, mas aquilo lá, aquela empresa, aquele emprego, aquele povo, aquilo é uma tranqueira, só tem endemoniado naquele lugar, só tem gente canseira, só tem gente com problema. Por quê, irmãos? É isso mesmo, só tem endemoniado, só tem gente tranqueira, só tem gente com problema, e Deus te pôs lá. Porque você não é tranqueiro, você não é endemoniado, você não é cheio de problema. Deus te colocou lá para que aqueles que estão nessas situações olhem para você e vejam a luz de Deus e sejam libertos. Mas nós precisaremos, nesses lugares, termos coragem para não escolhermos o caminho mais fácil. Porque é mais fácil apontar para o outro, apontar para o meio e falar que o problema é o meio. E eu ficar na minha. E não tomar nenhuma atitude para resolver. Porque é mais fácil quando às vezes eu estou sendo perseguido lá no emprego, eu pedir demissão. Do que eu me santificar, eu jejuar, eu orar, eu buscar de Deus para que a perseguição acabe e aquelas pessoas possam conhecer Jesus através da minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os escravos, quando ele fala: servos, sede submissos aos vossos senhores no Senhor.
Ele não está falando de ser submisso ao Senhor por Ele ser o seu Senhor, não. Sejam submissos para que eles vejam Deus na vida de vocês. Então nós precisamos ter coragem, porque nós precisamos, irmãos, do testemunho do povo que está conosco em relação a nós, porque o mundo está perdido, mas se a gente não oferecer uma saída com segurança, ninguém vai seguir o Deus que a gente segue. Ninguém. Eu já disse isso aqui, irmãos, daquelas 226, salvo engano, pessoas que morreram queimadas ou sufocadas na Boate Kiss, 208 morreram perto do banheiro. Por quê? Porque no meio da confusão, uma sexta-feira qualquer, passou correndo no meio do povo, e aparentemente ele sabia onde era a saída, e todos foram atrás dele. E para onde ele pensava que era a saída era o fundo, e eles morreram. Porque o mundo está desesperado atrás de alguém que consiga apontar uma saída. O mundo está atrás de alguém que tenha coragem de apontar uma saída. Segundo, nós precisamos ter coragem para suportarmos traições. Jesus foi traído, irmãos. E apesar da Folha de São Paulo, sexta-feira, ter tentado mudar e colocar a culpa em Jesus, né? Que Jesus, quem teria traído, seria Jesus quem teria traído Judas, né? Jesus foi traído. E era Jesus. Agora imagine você e eu. Nós precisamos ter coragem para nós entendermos que nem todo mundo que está conosco, que nem todo mundo que bate a mão no nosso ombro, de verdade, vai andar com a gente. Nós precisamos ter coragem para entender que nem todo mundo, como parafraseando o profeta, nem todo mundo que diz amigo, amigo, é amigo de verdade. Nós precisamos entender que nem todo mundo que está, às vezes, dentro da nossa casa, vai suportar as lutas que a gente tem que suportar junto com a gente. Nós precisamos ter coragem para entender que as pessoas que estão próximas são aquelas que vão, muitas vezes, questionar a nossa autoridade, questionar a nossa santidade, questionar a nossa honestidade. Sabe, Josué era muito mais novo que Moisés. Josué tinha contato com gente da geração dele. E o povo da geração, e no meio, né, do povo da geração de Josué, tinha um sujeito chamado Acã. Mas quando eles entram na terra prometida, esse sujeito, Josué havia dado uma ordem: não peguem nada do que está lá. Mas esse sujeito, não peguem nada para vocês, esse sujeito resolveu pegar uma capa, pegar um pouquinho de ouro, um pouco de prata e esconder. Escondeu dentro da tenda dele, não falou para ninguém, ninguém sabia. Eles vão então enfrentar um povo pequeno, um lugarzinho pequeno, que não tinha exército, um povo. E Josué fala: olha, levem então o que a gente tem aqui, o nosso exército. E alguns líderes chegam para ele e falam: Josué, você vai mandar esse tanto de gente para lá para cansar o povo à toa? Não, não precisa não, lá não tem nem exército, manda pouquinho, manda 3.000, tá bom. Josué manda, e 3.000 homens são colocados para correr por um povo que não tinha nem exército, e 36 morrem. E Josué vai falar com Deus, ele fala: Deus, o que aconteceu? Nós acabamos de destruir um povo 10 vezes mais numeroso, com um exército grande, o que aconteceu? E Deus fala: vocês estão em pecado. Alguém pegou aquilo que eu falei para não pegar. Acã havia traído Josué. Acã traiu a casa dele, a família dele. Porque quando Deus vai punir, Deus pune toda a família. Deus não puniu só Acã. Porque, irmãos, nós precisamos ter coragem, porque nós iremos enfrentar traições.
E quando isso acontecer, a gente não pode retroceder, a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar. Terceiro, nós precisamos ter coragem para rejeitar alianças que não venham de Deus. Rejeitar alianças que não venham de Deus. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós estaremos diante de situações e diante de pessoas que vão oferecer alianças, que vão oferecer oportunidades de negócio, oportunidades de, talvez, até de ter um bom lucro, e que não serão oportunidades de Deus. Que serão, no futuro, pedra de tropeço. Naquela época, Josué consultava o Senhor. Mas lá no capítulo 9, a Bíblia diz que eles chegaram em uma região, e quando eles estavam chegando, antes de entrarem, 5 reis daquela região se reúnem. E aí eles falam: rapaz, Josué está vindo, e Josué está vindo com o povo de Israel, e eles estão destruindo todo mundo, vão destruir a gente, vamos unir aqui para a gente lutar contra eles. Fazem ali aquela reunião, cada um vai para o seu país, e de repente, alguns deles têm uma ideia mirabolante: não, vamos disfarçar aqui, vamos pegar aí uns cavalos velhos, vamos pegar uns odres velhos, já ressecados, vamos pegar pães embolorados, vamos jogar esses pães dentro dos alforjes velhos, e vamos visitar Josué, vamos vestir uma roupa velha, e vamos visitar Josué. E quando a gente chegar lá, a gente fala para ele que a gente está vindo de muito longe, e que a gente está vindo de muito longe para fazer aliança com ele, mas a gente não fala para ele quem nós somos. E eles foram. E quando eles chegam lá, Josué olha para eles e faz 2 perguntas. Josué pergunta para eles: quem vocês são? E de onde vocês estão vindo? E eles não respondem nenhuma. Eles falam assim: meu Senhor, nós estamos viajando há muito tempo, olha a nossa roupa, olha o pão que a gente tem, que está todo embolorado, olha os nossos odres de vinho, a gente está viajando há muito tempo para encontrar o Senhor, para fazer uma aliança com o Senhor. Josué, naquele momento, fala: olha, vieram de longe para fazer uma aliança comigo, então vamos fazer uma aliança. E eles falam para Josué: então, quando o Senhor chegar na nossa terra, o Senhor vai poupar a nossa terra. Nós vamos ser servos do Senhor, mas o Senhor vai poupar, o Senhor não vai matar todo mundo, a gente vai servir o Senhor. Josué fala: tudo bem, combinado. E eles vão embora. No outro dia, Josué entra na terra deles. E quando Josué vai conquistar, eles falam: Josué, você fez um pacto com a gente. E Josué não pode destruir aquele povo. E pela primeira vez, Josué vai desobedecer a Deus, porque havia uma ordem de Deus em Êxodo 34:12. Deus havia dito: destrua o povo, não faça aliança com eles. Josué faz aliança e não pode destruir. E Deus vai levar tão em conta o que Josué fez, que muito tempo depois, o rei Saul vai tentar destruir esse povo. E a Bíblia diz que várias pessoas, salvo engano 9 pessoas, da casa de Saul são mortos por Deus, porque Saul não está obedecendo uma aliança que foi feita. Sabe, irmãos, nós precisamos ter coragem para rejeitarmos alianças que não são de Deus, alianças que Deus não está presente nelas. E nós precisamos ter coragem, irmãos. E eu quero encerrar nesse ponto. Nós precisamos ter coragem para sermos excluídos. Excluídos. A gente gosta muito daquele texto de Josué 24:15. Quando Josué diz assim: portanto, hoje, decidam a quem vocês irão servir. Se os deuses da terra onde vocês estão, ou o Senhor. Aí a segunda parte do versículo que a gente gosta, né, está assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, há um curto espaço de tempo entre atravessar o Jordão
ano e aquele dia. Mas quando a gente lê mais um pouquinho para frente, salvo engano é lá por volta do verso 23, 22, 23, a Bíblia diz assim que, primeiro o povo diz, não, nós vamos servir o Senhor, Josué, nós estamos com você, nós vamos servir o Senhor, a gente não quer servir esses deuses daqui e tal. Só que alguns versículos para frente, a Bíblia diz assim que eles, o povo de Israel, eles destruíram os ídolos que eles estavam servindo. Aquele povo estava andando com Josué, vendo os milagres de Deus, mas estava servindo a ídolos. Eles nem tinham entrado direito na terra e já tinham se corrompido. Mas Josué chega e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sirvam quem vocês quiserem. O meu papel era trazer vocês até aqui, eu trouxe. Eu cumpri a missão que Deus me deu. Daqui para frente, vocês cuidem do que é de vocês. Eu vou servir o Senhor e vocês decidam quem vocês vão servir. Por quê? Porque aquele povo já estava servindo a ídolos. Então nós precisamos ter coragem, irmãos, para sermos excluídos, para olharmos para aquilo que não vem do Senhor e aqueles que não têm honrado, glorificado o nome do Senhor e sermos excluídos. Billy Graham, ele dizia que nós nos preocupamos muito em ofender os pecadores quando nós pregamos, mas eles não se preocupam em ofender a Deus o dia todo. Então, no nosso juízo de valor, nós estamos falando que ofender o pecador é pior do que o pecador ofender a Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Salmos capítulo 1, versículo 1, que nós não devemos andar no caminho dos pecadores, nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Mas a igreja brasileira perdeu o discernimento de se separar daquilo que não é de Deus. E aí, debaixo de uma bandeira de que a gente tem que ir em todos os lugares, e eu concordo, a gente tem que ir mesmo para pregar a palavra, mas a gente tem que ir como crentes, e não como algum deles. Nós precisamos ter coragem para fazer escolhas que mostrem a verdade de Deus. E todas as vezes, irmãos, que você escolher a verdade, você vai ser excluído. Porque o mundo é um mundo de mentiras. Não foi à toa que a palavra do Senhor nos mostra, né? Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. E a Bíblia nos mostra que o mundo jaz onde? No diabo. Então o mundo jaz na mentira. O mundo é um mundo que valoriza mentira. Havia uma série aí famosa, né? Durou acho que 8 anos, de um médico americano chamado House, né, Dr. House, e ele tinha uma frase famosa: todo mundo mente. Essa era a frase dele. Todo mundo mente. Cansei de ver um monte de gente com camisetas aí na rua, aí, inclusive crentes. Escrito lá o Dr. House atrás e na frente escrito Everybody Lies. Todos mentem. Porque o mundo vive debaixo de uma mentira. Agora, nós precisamos ter coragem para sermos excluídos. Coragem para sermos cancelados. Coragem para assumirmos uma posição bíblica e sermos cancelados. Mas a gente, muitas vezes, não está muito preocupado com isso. Jesus nos alertou a respeito disso lá em João 16:2. Não é? Nós precisamos aprender a suportar as afrontas que ele suportou. Mas sabe, irmãos, a gente vai poder dizer: quem foi que fez isso comigo? Eu não posso mostrar para vocês agora, mas uma coisa eu posso dizer: eu era cego e agora eu vejo. Quantas coisas que a gente assume para sermos iguais e que a gente devia rejeitar, porque a Bíblia rejeita. Então nós precisamos ter coragem, irmãos. Porque nós só vamos fazer diferença na nossa família
se nós tivermos coragem. Então, que hoje seja de verdade um dia de ressurreição. Um dia de ressurreição de, no seu coração, você ter empenho e vontade de viver em santidade. De olhar para o Senhor e entender que vale a pena. E não apenas frequentar culto, porque isso não muda ninguém. Amém? E eu quero te ver no céu. Vai ser ruim se eu chegar lá e se não estiver lá. Né? Como é que eu vou pegar no pé do Esmeraldino se o Adson não estiver lá? Preciso dele lá. Então, estou te falando em amor. Tenha coragem e Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar com você.